A paz de Deus para todos, né? Vim aqui, me levanto para contar um testemunho, né? Deus tomou eu hoje para mim estar contando, relatar um testemunho para você. Deus seja louvado. Se eu for um filho fiel e permanecer até o final, se eu merecer a coroa da vida eterna. Amém? Eu me levanto para essa irmandade querida para estar contando um testemunho, relatando um pedaço da vida do irmão Leandro, né? Do meu testemunho que Deus fez na minha vida, né? Que Deus fez na vida da gente, glória ao nome do Senhor, glória ao nome. E Deus me deu a honra de hoje, né? Me levantar para contar esse testemunho para a irmandade querida, glória ao nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, né? Eu falo para a irmandade querida, em nome do Senhor Jesus, né? Que eu já fui, né? Já tive em outro relacionamento, glória ao nome do Senhor. E nesse outro relacionamento que eu já tive, em nome do Senhor Jesus, né? Que não veio até dar certo, mas durou uns 4 anos, mas glória ao nome do Senhor. Eu agradeço esse Deus maravilhoso, né? Que não deu certo com a esposa, com a outra mulher, mas glória ao nome do Senhor. Nasceu a minha filha Ana Clara, Luana e Ana Júlia, glória ao nome. Eu agradeço a Deus por Deus ter, né, me dado essas meninas, glória ao nome, essas minhas filhas queridas, que eu amo muito de coração e alma, que ela é a única coisa que eu mais da minha vida, glória ao nome do Senhor. Então, eu tive, né, outro relacionamento, mas não deu certo, porque nesse outro relacionamento, glória ao nome do Senhor, dentro da minha casa não tinha paz, era só briga, era só discussão, era só briga, porque muitas vezes eu também não aceitava, não servia a Deus, ainda eu era do mundo, glória a Deus, aleluia, mas eu era do mundo, né? E fazia muitas coisas que o adversário nosso queria, em nome do Senhor Jesus. Que naquela época, né, a gente bebia, a gente fumava cigarro também, e outras coisas que não agradam a Deus. Então, mas não deu certo e nós viemos a terminar, e cada um, glória ao nome do Senhor, foi para o seu lado, para o seu caminho, glória ao nome do Senhor. E eu fui passar a morar na casa da minha mãe, glória ao nome do Senhor. E ali, né, eu do mundo servindo ainda as coisas do mundo, né? Estava no mundo, mas sempre, glória ao nome do Senhor, tive o temor do Senhor dentro do meu coração, né, mesmo sendo do mundo, mas sempre tive o temor do Senhor. E ali eu bebia demais, e muitas vezes, né, a gente fumava cigarro, e ali eu saía demais com os colegas, com os amigos, trabalhava na semana toda. Quando a gente pegava o dinheiro, glória ao nome do Senhor, ia para balada, ia para bagunça, né? Para as coisas que não agradavam ao Senhor, para as coisas que não agradavam a Deus, né? Que era ilusão para nós, mas nós mesmo assim, nós estava vendo, porque o diabo estava tampando nossos olhos, né? Colocou um tampão nos nossos olhos para que a gente não enxergava a verdade. E assim a gente fazia as coisas que o inimigo gostava, em nome do Senhor Jesus, né? Fazia as coisas que o inimigo gostava, andando nesse mundo que não tem alegria, nesse mundo de tristeza, nesse mundo de dor, né? Nós não sabia que verdadeiramente a única razão de viver era o Senhor na nossa vida, mas nós estava com tampão sendo guiado pelo adversário,
pelo mundo, para Satanás, fazendo as coisas que ele mais gostava. E ali eu morava na casa da minha mãe, glória ao nome do Senhor. E ali eu pegava dinheiro, um dia meus colegas chamou para a gente sair, e nós fomos sair, glória ao nome do Senhor, nós saímos, glória ao nome do Senhor. E fiquei 4, 5 dias fora de casa, né? E a mãe preocupada, procurando aonde que está esse menino, e eu lá na bagunça, no meio dos amigos que se diz amigo, né? Mas a verdade, o único amigo que nosso é o Senhor Jesus, é esse que é o fiel, esse que é o amigo verdadeiro, que ele não te coloca em lugares que não presta, mas Deus te coloca em um lugar que ele vai te honrar. Mas mesmo assim, nós não conhecia esse Deus, eu era do mundo, estava na mão de Satanás, fazendo o que ele mais gostava. E no dia que a gente estava no meio num lugar escuro, numa rua escura, né? Os amigos foi todo embora e tinha bebido muito, mas muito bebida. E ali eu estava muito bêbado, estava muito embriagado de tantas coisas, mas glória ao nome do Senhor, que sempre Deus estava olhando por nós, né? E naquele dia eu sentado naquela rua, glória ao nome do Senhor, aleluia, Deus. Eu me lembro até hoje, glória a Deus, irmandade, que eu me lembro até hoje, que vem uma voz mansa e calma no meu ouvido, falando para mim assim, eu estava sentado na guia, não tinha ninguém, só estava eu naquele local. E veio uma voz mansa e calma falando para mim, o que você está fazendo aí? Eu olhei para a esquerda, para a direita, não vi ninguém, glória ao nome do Senhor. Daí eu abaixei a cabeça de novo, veio de novo a voz, o que você está fazendo aí? Glória ao nome. E eu olhei de novo, não vi ninguém. Dali daquela hora mesmo, meu coração tremeu naquela hora. Entrou um tremor dentro de mim. E eu, na mesma hora, eu vi que era a voz do Espírito Santo de Deus falando comigo naquele local, naquela hora, porque eu estava sozinho, não tinha ninguém no meio da escuridão. E Deus usou, e o Espírito Santo falou assim para mim, olha para frente. Quando eu olhei para frente, tinha um homem na minha frente. Quando eu olhei para os olhos daquele homem, os olhos daquele homem estavam em chama, vermelho. E o Espírito Santo de Deus falou para mim, aquele ali é o espírito da morte, que ele quer ceifar a sua vida hoje. Hoje você ia descer à sepultura dessa terra, mas pela misericórdia do Senhor, quando Deus quer salvar uma alma, quando Deus tem promessa numa vida, quando Deus quer salvar uma alma, glória ao nome do Senhor, o Espírito Santo falou para mim. E quando eu abaixei a cabeça, eu olhei de novo aquele moço que estava andando para lá com a raiva, com fúria, que o Espírito Santo de Deus falou que era o espírito da morte, tinha sumido no meio do nada. Aí o Espírito Santo falou para mim, ao que você está sentado aí, levanta daí. Eu falei, não tenho força, Senhor, para me levantar. E na mesma hora ali, Deus me deu força para me levantar. E quando eu saí daquele local, passei num beco, numa rua. E ali, naquele beco daquela rua ali, tinha muitos cachorros ali naquela rua ali. E os cachorros naquela mesma hora, começou a avançar em cima de mim, querendo rasgar. E eu vi que era ali, eu entendi que era a fúria do adversário sobre a minha vida, porque o Espírito Santo falou que o inimigo ia ceifar minha vida naquele dia, que o Espírito Santo, mas só que o inimigo ia ceifar minha vida, mas o Espírito Santo ali, ele quando tem uma promessa na vida da gente, ele tem um projeto na vida da gente, glória ao nome do Senhor. E mais uma vez ele me guardou ali, naquele momento, com aqueles cachorros. Porque os cachorros estavam com tanta fúria querendo me rasgar. E veio um homem, me acudiu naquele dia ali. E falou, vai embora. Eu fui andando. Quando eu fui chegar na beira de um muro,
de um muro andando para casa, eu estava muito fraco mesmo. Porque eu tinha ficado 4 dias fora, sem comer, e só bebendo e usando coisa que não era ilícito ao Senhor. Mas ali eu tinha muito orgulho, eu era muito orgulhoso demais. Eu queria ser a razão de tudo. E Deus falou bem dentro do meu coração assim, para mim: você é orgulhoso demais, você tem orgulho, mas o orgulho eu quebro. E naquela mesma hora eu comecei a andar naquele muro, com meus próprios pés, comecei a andar. Quando minhas vistas começou a escurecer, o meu coração, amados, começou a bater forte. Ali eu estava tendo uma overdose. Ali meu coração ia parar de bater naquele mesmo local. E quando eu cheguei na frente, sim, eu não aguentei. Os meus olhos começaram a escurecer, eu caí de joelho no chão. E Deus falou assim para mim: Tadeu, o homem que é orgulhoso, Tadeu, o homem que te acha, Tadeu, o homem não é nada na presença de Deus. Levanta a tua mão, você não tem nem força para levantar a tua mão, que eu não tinha força, eu estava morrendo, teve um infarto, eu não tinha nem força para me levantar a minha mão, amado. Mas naquele mesmo dia ali eu falei para Deus assim: se tu salvaste a minha vida, Senhor, eu ia te servir pro resto da vida. Quando eu encontrei força da onde não tinha, consegui levantar para Deus. Ali eu levantei a minha mão em nome do Senhor Jesus, amado Deus. Levantei a minha mão, naquela mesma hora que eu levantei a minha mão, ali eu caí em terra, eu desmaiei, glória ao nome do Senhor. Mas Deus, como Ele é Deus, quando Ele quer mostrar o milagre, quando Deus quer fazer uma obra perfeita na nossa vida, Ele fez eu acordar 2 minutos antes. E quando eu acordei, eu senti que eu estava sendo carregado por 2 pessoas. Mas só que eu olhava para o lado esquerdo, para o lado direito, eu não via ninguém. E quando eu olhei para o chão, meus pés estava flutuando 2 metros de altura do chão. Eu estava 1 metro de altura do chão. Glória ao nome do Senhor. Eu estava sendo carregado. Eu estava suspenso à terra. Glória ao nome do Senhor. Acima, flutuando. E alguém estava me levando. Glória ao nome do Senhor. Dali já entrou uma paz grande dentro do meu coração. Deus mostrou mais uma vez que quando Ele faz um milagre, Ele faz perfeito. Glória ao nome do Senhor. E quando eu acordei depois, Deus me fez acordar, eu acordei perto da onde eu morava, no Conjunto do Pastor, numa escolinha, ali do lado, encostado na parede, e como se fosse você tivesse perdido a vida e voltado à vida. Eu acordei e deu aquele suspiro, como você se falta a vida. E eu falei assustado, olhei aonde que eu estou. Eu via que eu estava ali, mas eu pensei como é que eu cheguei aqui, como eu vi. E Deus falou assim para mim: você lembra do que você falou comigo? Você lembra? Se eu salvasse a tua vida, você ia me servir pro resto da tua vida, filho. E ali eu me levantei para ir embora. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Deus. Eu cheguei dentro da minha casa, glória ao nome do Senhor. Estava sumido 5 dias de casa. Quando eu cheguei na porta de casa, minha mãe olhou para mim: filho, aonde tu estava? Ela estava preocupada comigo. E eu estava andando por meio desse mundo, glória ao nome do Senhor. E ali ela falou assim: você quer comer? Eu falei: não quero comer nada, não estou com fome. Ela: então vai tomar um banho para deitar. Eu falei: não quero tomar banho, não quero. Eu quero que a senhora fique aqui fora. E ela pegou uma coberta. Então toma uma coberta. Eu deitei ali na varanda, na varandinha dela assim. Não entrei para dentro. Ela entra para dormir. Eu falo: não vou entrar para dentro para dormir. Eu não vou entrar aí porque eu estava repleto de demônios. Eu tinha legiões dentro de mim, glória ao nome do Senhor ali.
Eu estava repleto e aquilo não me deixava eu entrar ali dentro. Eu falei, não vou entrar, não vou entrar. Eu falei, então deixa eu ficar aqui, me dá coberta para me dormir aqui nesse canto. E ali eu me cobri com a coberta. E quando caiu a noite, era lá para meia-noite, eu escutei o meu padrasto falando, onde que esse menino andou? Olha do jeito que está, da forma que ele está. Santo Deus, olha o jeito, a forma que ele está, Nair. Glória ao nome do Senhor. Ele falou, ele tá muito doido das coisas, dona Nair. Esse menino só dá trabalho pra gente. Na mesma hora, eu me levantei dali e fui pegar meu cobertor e fui lá pra uma rua de cima, tinha um muro lá atrás. Eu fui deitar no meio do mato e rolei aquele cobertor no meio daquela mata ali, deitei ali. Ali eu deitei e dormi. Glória ao nome do Senhor Jesus. E à noite, quando foi lá por uma noite, 2 horas, eu comecei a ver vulto, ver demônios andando para lá, demônios andando para cá, com a fúria que o diabo estava da minha vida, querendo me cefar a minha vida. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Deus. Mas, glória ao nome do Senhor. Deus naquele dia, naquela noite, fez dar uma luz sobre em cima de mim, eu deitado ali, uma luz tão forte que me iluminou, me tampou, como se fosse um escudo tampando eu, como se fosse um escudo tampando eu. Aquela luz refletia eu naquela noite. E naquela mesma noite, quando foi 3 horas da manhã, Deus fez cair do céu como se fosse aquela brisa branquinha caída do céu, bem branquinha. Eu nunca vi uma brisa tão branquinha daquela ali. Ali caía sobre cima de mim, eu deitado ali, e ali eu de cobertor, eu via que aquela brisa forrava tudo o cobertor. Dali eu dormi em paz, me apaguei, não vi mais nada. E acordei no outro dia, glória ao nome do Senhor, com minha mãe, glória ao nome do Senhor, chorando em cima de mim, e as lágrimas dela caíam do meu rosto. E ela falava, filho, tá tudo bem com ela. Pensou que eu tinha falecido ali. Dali eu dei um suspiro, eu levantei. Dali eu olhei bem dentro dos olhos dela e falei, mãe, nunca mais tu vai chorar de tristeza. Mas a partir de hoje tu vai chorar só de alegria, só de alegria. Aleluia. Dali, glória ao nome do Senhor, eu entrei para dentro, eu fui com ela para casa, glória ao nome do Senhor. No mesmo dia eu comecei a caminhar para o Senhor, eu comecei a andar para o Senhor de maravilha, ir para a igreja, buscar a igreja, e entreguei toda a minha vida para o Senhor, glória ao nome do Senhor Jesus. Daí Deus estava já mudando a minha vida ali, quando eu comecei a entregar a minha vida realmente para Deus. E dali Deus foi me preparando todas as coisas, né? E ali, quando eu estava na presença de Deus buscando, Deus falou que ia me preparar uma esposa, glória ao nome do Senhor. Deus ia me preparar uma esposa, glória ao nome do Senhor, que Deus estava colocando sobre a minha frente uma Rebeca, que ia ser comigo tudo que eu for, aonde que eu for, ela ia junto comigo, aonde que eu andar, ela ia andar comigo. Se eu falasse que era sim, é sim para mim, ela ia falar sim. Se eu falasse que era não também junto, Senhor. E o Senhor falou, tudo ela vai te honrar e você honra ela, glória ao nome do Senhor. E Deus falou para mim, quando você encontrar ela, glória ao nome do Senhor, você olhar bem dentro dos olhos dela, você vai saber quem é ela. Mas antes disso, Deus tinha me dado uma visão, tinha mostrado tinha mostrado para mim, glória ao nome do Senhor, uma menina, com uma menininha pequena no colo, pequenininha, glória ao nome do Senhor. E assim Deus estava trabalhando sobre a minha vida, glória ao nome do Senhor. E eu, glória ao nome do Senhor, fui fazer uma visita, Senhor, de maravilha, pro lado, Senhor, glória a Deus, de Itaquá. E Deus, glória ao nome do Senhor, aleluia.